de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o Santo de Israel. Te adoramos, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Amada igreja, tome assento. Estivemos ministrando esses dias como recebemos a virtude, como recebemos um chamado, como recebemos um dom. Está relacionado à imposição de mãos, a andar junto, a fazer parte do corpo do Cristo, para que possamos receber a virtude. E na quarta-feira falamos um pouco sobre como manter a unção. E mais especificamente, que não se trata simplesmente de um dom ou de um chamado, mas de ter a pessoa do Espírito Santo morando contigo, habitando em ti, porque Ele é aquele que nos conduz à vida eterna. E nessa mesma linha de pensamento, nós devemos ser frutíferos. Você não pode simplesmente viver a vida isolado, sem produzir algo que esteja relacionado ao reino de Deus, em favor do reino de Deus. E hoje, quando eu meditava, é quase impossível uma pessoa ter dons, ter um chamado, ter a presença do Senhor e não frutificar. Parece que não faz sentido, mas você deve conhecer pessoas que são crentes há muitos anos e a vida parece que está sempre estagnada. A pessoa tem uma rotina, e às vezes a rotina é até saudável, mas não há um fruto. Não existe, parece, um propósito. A pessoa não consegue produzir algo espiritual, algo de valor para o reino. E aí entra o detalhe. O Evangelho de São João, no capítulo 15 e no verso 7, declara: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Então veja, permanecer em mim, ele disse, né? Se permanecerdes em mim. Então tem pessoas que estão em Deus, elas permanecem em Deus, mas a palavra de Deus está nelas. E eu não me refiro a conhecer a Escritura, eu não me refiro a conhecer a palavra escrita, porque não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando: se as minhas palavras permanecem em vós, a palavra do Senhor, palavra viva, palavra rema, ou seja, a palavra que conduz a tua vida, a palavra que direciona a tua vida. Então é muito confortável estar em Deus, mas não ser conduzido pela sua palavra. Tem crente que entra num lugar e trabalha ano após ano no mesmo lugar, com uma pessoa do lado dela, e sabe quando que ela vai lembrar que essa pessoa está indo para o inferno? Quando essa pessoa sofreu um acidente, está na UTI, aí corre para o pastor dizer: pastor, eu acho que o meu amigo não é crente. Agora? Então você vê bem claro que a palavra do Senhor não estava em ação na vida dessa pessoa. Ela estava num lugar, mas não estava produzindo nada. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, e ninguém foi tocado pelo Senhor. E aí eu fico até na dúvida se essa pessoa realmente está em Deus. Mas o Senhor diz: se permanecerdes em mim, é uma parte, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que o Senhor está dizendo é: se você reconhece a minha voz, e você obedece a minha ordenança, então você pode pedir, e eu vou responder. Então olha como funciona: eu obedeço a voz do Senhor, eu coloco em prática aquilo que Ele manda eu fazer, eu falo de Jesus para o meu amigo, eu falo de Jesus para os meus familiares, eu falo de Jesus para as pessoas que eu encontro,
E o que essas pessoas vão pedir? Elas vão pedir um favor. Será que você pode orar por mim? Será que você pode pedir por uma cura? Será que você pode pedir por um milagre? E você vai orar. E quando você pedir, ele diz aqui, ó, vos será concedido. Porque você está em obediência à palavra, você ora e a tua oração é respondida. Quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, o Senhor responde o teu clamor. Quer ter as tuas orações respondidas, seja guiado pela palavra. Verso 8: o que glorifica meu Pai é que deis fruto. Veja, o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Não é um fruto esporádico. O que glorifica a Deus Pai é que você dê fruto em abundância. As pessoas devem ser impactadas pela presença de Deus na minha vida, na sua vida. Toda pessoa que se encontra com você tem que frutificar, porque tocou em você, porque chegou perto em você, porque ouviu você falar. Meu amado irmão, isso não é para o apóstolo, isso aqui não é para o discípulo, não, isso é para todos. É para mim, é para você, é para o teu filho, é para o adolescente, é para o jovem. Todos nós temos que frutificar em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra. Abra comigo Romanos, capítulo 8 e o verso 14. Romanos 8 e o verso 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já viu as pessoas dizerem assim: eu também sou filho de Deus? Eu também sou filha de Deus? Mas o texto aqui diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não se trata de uma questão de dizer eu sou religioso, eu sou evangélico, eu conheço a Bíblia. Não. Se verdadeiramente você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. E se você é guiado pelo Espírito de Deus, o que significa? Você é obediente. Tem gente que tem o Espírito Santo, mas não muda nada na vida dele. A pessoa do Espírito Santo está na vida dele, mas de certa forma só piora a situação. Porque aí é como se ele fosse morno, quer dizer, Deus está nele, ele vem na igreja, ele conhece a palavra, mas o Espírito Santo não o guia. Se o Espírito Santo não o guia, quer dizer que o Espírito não fala, o Espírito fala. O Espírito não ministra, o Espírito ministra. E por que a vida da pessoa não muda? Por que a pessoa não frutifica? Por que a pessoa não faz a diferença? Porque ela não é guiada pelo Espírito. E por que não é guiada pelo Espírito? Porque é rebelde. Não obedece à voz do Espírito Santo, não obedece à autoridade que o Senhor coloca sobre a sua vida. Se eu quero frutificar, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Hoje o Senhor está dizendo: quem obedece à voz do meu Espírito, esse é meu filho. Não é qualquer um. Não é um religioso, não é um evangélico, não é dessa ou daquela denominação, não tem nada a ver com isso. Se trata de obediência. O obediente é filho de Deus. Se você verdadeiramente ouve a voz do Espírito e é guiado por Ele, você é filho de Deus. O grande problema em que nós não obedecemos ao Espírito Santo é o medo, a vergonha, o nosso achismo,
Nós precisamos destruir o medo da nossa vida. A falta de ousadia tem que ser retirada da nossa vida. Porque o Espírito Santo nos manda fazer alguma coisa e nós não fazemos, porque nós vamos se expor. Eu até senti uma vontade de orar pelo meu familiar, eu senti vontade de orar pelo meu cliente, mas não orei. Mas eu acho que era Deus, apóstolo. Você acha? Não, era o diabo incentivando você a orar pelos outros. Não, era um desejo da tua carne de orar pelos outros. É isso? Claro que era Deus. Se você é filho, o que você faz? Você obedece e ora. Não, apóstolo, mas é que eu não sei orar. Talvez você não saiba mesmo, porque das outras vezes que o Espírito Santo te chamou na madrugada para orar, você disse que era sede. Das outras vezes que o Espírito Santo te chamou para orar, você disse que estava muito ocupado, que você tinha que terminar de lavar a louça, que você tinha que terminar de lavar o carro, você não foi orar. Então quando Ele manda você fazer uma oração, de novo você não consegue orar, mas é só desculpa. Porque se você entender que é o Espírito Santo e você obedece, então verdadeiramente você é filho. Mas aqui o que o Senhor está dizendo, veja o que diz o verso 15: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes atemorizado. Veja, se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não tenho dentro de mim espírito de temor, mas de ousadia. E essa ousadia vem da onde? Que eu recebi Espírito que me adota como filho, e eu posso clamar: Abba, Pai. Aleluia! Eu sou filho do Todo-Poderoso. Anasheremanaragasúria. Então perceba, sou obediente, sou filho de Deus. E como é que eu vou vencer o medo? Porque eu sou filho de Deus. Eu rompo porque eu sou filho de Deus. Eu avanço porque eu sou filho de Deus. Você, meu amado irmão, que obedece à voz do Espírito, você é filho, filha de Deus. Amacharabanaragasúria. E agora, esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Todos os dias você deve ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Isso vai te conduzir a uma vida de vitória, a uma vida plena no Senhor. Abra comigo Salmos de número 23. Salmos 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Uma palavra maravilhosa. Mas o texto diz que nada me falta. Mas quantas vezes nós temos a impressão que está faltando algo? E alguns às vezes vêm e dizem assim para mim: apóstolo, se Deus é bom e tem promessa de prosperidade, e eu estou dizimando, eu estou ofertando, por que eu não prospero? Você não precisa levantar a mão, mas eu garanto que você já teve essa sensação. Por que eu não rompo? A pergunta é: você está sendo guiado? Você verdadeiramente está sendo guiado pelo Espírito Santo? Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Ou quem conduz a tua vida são as circunstâncias, são as finanças, são as oportunidades? Quem conduz a tua história? Quem é que dita as regras do teu dia?
Quem é que dita as regras dos teus afazeres? Quem dita as regras de que rua você pega, que curso você faz, que atividade você desenvolve? Quem está guiando você? Porque aqui diz, o Senhor é o meu bom pastor e nada me falta. Mas não para por aí. Ele diz que Ele me guia a verdes passos. Então significa que aonde eu estou talvez não seja verdes passos, mas Ele me guia. Eu preciso ter alguém que me conduza até esse lugar onde os pastos são verdes, onde a água é fresca. Meu amado irmão, o Espírito Santo tem a capacidade de guiar você em todos os assuntos, em todos os momentos, em todas as atividades da tua vida. E quanto mais você prestar atenção na sua voz, quanto mais sensível você for ao seu cajado, mais claramente você vai entender e compreender o propósito, e mais rápido você chega num patamar mais elevado. E eu tenho certeza que Deus fala com cada um de nós. Normalmente, quando eu estou evangelizando e começo a falar como Deus age, como Deus fala, as pessoas vão dizer assim: eu tive uma experiência com Deus. Mesmo a pessoa não sendo crente, sendo até de outras religiões, ela vai dizer assim: Deus falou comigo, eu senti algo que me tocou, e eu fui livre da morte, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Quem era? Era o Senhor. Mas se você coloca Ele como teu bom pastor e deixa Ele guiar você, você vai entrar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e aí você vai de vitória em vitória, de bênção sobre bênção. Não deixa a rebelião te dominar, não deixa o medo te dominar. Um dos grandes problemas é que muitas vezes nós nos conformamos à situação em que nós estamos. Nós aceitamos a situação em que estamos vivendo, e quando nós aceitamos a situação, nós não queremos nos mover. O Espírito Santo quer nos guiar a um novo patamar, o Espírito Santo quer nos guiar a um novo viver em Deus, mas nós estamos tão confortáveis naquela situação que nós não queremos sair dela. Há alguns anos atrás, há umas 2 décadas, eu lembro que eu era recém-casado e eu fui comprar uma máquina de lavar. E era uma máquina daquelas automáticas que fazia tudo, lava, centrifuga, todo mundo tem essas máquinas. Mas naquela época era lançamento. E quando eu fui comprar, minha mãe disse assim: não faz isso não presta. Essas máquinas não limpam direito. E eu fiquei pensando, ela acha que nós ainda andamos em rua de lama. Ela ainda está travada num tempo em que as crianças eram pequenas e rolavam naquele gramado na frente de casa. Eu disse: não, essa máquina é boa. Tinha até água quente automática na máquina. Eu disse: não, eu vou levar isso aqui. E eu comprei. Todo mundo falava mal. Os meus irmãos mais velhos, minha mãe falava mal. Ninguém achava boa a máquina. Logo eles descobriram que a máquina era boa, e que aquelas Maria que você tinha que lavar e depois esfregar, e depois jogar na outra, e depois para ferver, que aquele tempo havia passado. Tem gente que está conformado na situação, pegou a forma da situação e não consegue sair dali. Mas hoje o Espírito Santo te diz: eu posso conduzir você a um lugar melhor. Eu posso conduzir você a viver uma nova experiência, a viver uma nova história. Não se trata de estar ruim aqui, mas há um lugar ainda melhor.
Sabe, eu amo viver nesse planeta, eu amo conhecer os lugares, mas eu anseio por ir ao céu, eu anseio a ir a um lugar que é superior. Você está entendendo? Eu amo as pessoas, eu amo os seres humanos, mas o meu desejo é um dia poder ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com o meu Deus. Está entendendo? Eu quero ter um relacionamento com os anjos, eu quero me mover, não ficar estagnado, e para isso eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu me conduzo por caminhos de justiça, por amor do seu nome. O Senhor, Ele me conduz por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Tem muita gente, inúmeras de pessoas, que elas têm um bom porte em Cristo, elas têm um excelente trato de vida com as pessoas, com quem está perto, sua honestidade, sua integridade, mas para por isso, está totalmente no âmbito natural, sabe? É uma pessoa educada, ela não está cheia do Espírito Santo, mas ela conseguiu, como um atleta, corrigir o seu caráter. Não significa que ela não seja mais uma pecadora, mas ela está vivendo de maneira correta. O Senhor conduziu ela até um patamar de justiça, por amor ao seu nome. Então Deus conseguiu levar ela até ali, mas ela estagna, parou ali. Porque para você fazer uma mudança, por onde que você tem que passar? Quando você faz um bacharelado, e você passa 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando, e estudando, e estudando, e estudando. Quando você chegar no final, o que você tem como recompensa? Um TCC, a prova final. E não adianta você ter feito todos os anos, se você não passar na prova final. Não adianta todas aquelas horas de estudo, se você não for aprovado no TCC. Para você mudar de categoria, para você ser elevado a um outro nível, você tem que passar pela banca, você tem que ser aprovado. O que o Senhor está dizendo para você é: ei, eu venho te conduzindo, eu venho te guiando, eu venho te ensinando, eu venho te treinando, porque vai chegar a hora em que você vai ter que passar pelo vale da sombra e da morte. Todas as vezes que vai acontecer uma mudança na tua história, uma mudança na tua vida, você vai passar por momentos bruscos, e você tem que estar apto a ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que ser sensível à sua voz, você tem que ser obediente à sua voz, para que você possa ser conduzido a um novo patamar. Chalanta Ramanagashuria. Quantos de nós se preparam, mas quando olham para o que está diante de si, entram em desespero. O temor entra em seus corações e fracassam. Hoje o Senhor te diz: você não precisa fracassar. Eu te dei espírito de fortaleza, eu te dei espírito de ousadia. Vai em frente, porque eu tenho algo glorioso para você. Sabe, José era jovem, bem jovem, talvez entre os seus 13, 14 anos, quando o Senhor fala com ele pela primeira vez em sonho. E qual é o sonho? Os teus irmãos vão se prostrar e vão te adorar, depois o teu pai e a tua mãe também. Soou até ofensivo o sonho dele. E olha que coisa interessante, quantos anos ainda à frente para que isso venha acontecer? E qual é a proposta que Deus tem para ele? Torne-se escravo. Para você chegar lá, você vai ter que descer. Ele se tornou escravo, não bastou ser escravo, ele baixou ainda a ser um prisioneiro, acusado de crimes graves. E como que ele conseguia se manter de pé? Porque lá no seu coração
eu penso comigo que algo dizia para ele: vai se realizar. Um dia aquilo que Deus falou para você vai se concretizar. Aguenta, suporta, porque você está sendo treinado para algo maior. Deus quer levar você a algo maior, mas você precisa suportar a hora do treino. Esteja preparado. Sabe quando você vê um milico, sabe o zero, né? Que vai para ser lá o zero mesmo. Aná, ele chora e ele diz: o capitão judia de mim, o sargento judia de mim, todo mundo pisa em mim. Eu pergunto para você, por que ele sofre tanto no quartel? Porque ele não faz nem ideia do que é uma guerra. E ele tem que estar preparado para a guerra. Ele tem que estar preparado para o dia de chuva. Ele tem que estar preparado para o dia de sol. Ele tem que estar preparado para a fome. Ele tem que estar preparado para a sede. Ele tem que estar preparado para cada uma das circunstâncias. E quem é que vai fazer isso com ele? É o seu sargento, é a pessoa que está em cima dele. Vai judiar dele. Eu pergunto, ele está sendo judiado? Não, ele está sendo treinado, ele está sendo preparado. A tua luta, a tua batalha não é o alvo, tem algo pior pela frente, mas alguém está dizendo: fica tranquila, porque eu sou o bom pastor e eu vou guiar você a pastos verdejantes. A minha mãe, ela sempre dizia algo quando eu era novo: a vida é dura para quem é mole. Você está entendendo? Não seja frouxo, seja destemido, creia na pessoa do Espírito Santo, que Ele vai te conduzir. Quando o rei Davi está escrevendo esse salmo, ele está realmente relatando como que é a vida de um pastor. E como é a vida da ovelha? A ovelha, ela fica durante o verão na parte alta, nas montanhas, no vale. E no inverno, ela desce para as partes mais quentes. Você entendeu? Porque no vale em cima vai estar tudo congelado e vira neve, mas embaixo vai estar mais quente, mais agradável. Mas no verão o calor é insuportável, a água seca, a água fica choca, o pasto seca, então você tem que subir. Então perceba que pelo menos 2 vezes no ano, uma ela vai ter que subir e outra ela vai ter que descer. E se ela quiser ter água fresca, e se ela quiser ter pastos verdejantes, ela tem que passar pelo vale da sombra e da morte. E o vale da sombra e da morte é esse carreiro que sobe do deserto para o vale na montanha. Você tem que subir e você tem que descer. O Espírito Santo está falando a mim e a você: se você me permitir que eu guie você, você nunca vai ter dias terrivelmente quentes que vão te machucar. E se você permitir que eu te guie, você nunca vai ter dias tão frios que vão te congelar. Eu sempre vou deixar você confortavelmente alimentado, com água fresca, com proteção. Mas aprenda a ouvir o som do meu cajado, como a batida de um coração de um pai que te ama. Tum, aleluia, tum, tum. Ouça o cajado do teu Deus te guiando, meu irmão, como a batida de um coração que se importa com você. Não ache que você está sozinho, porque o pulsar do coração do nosso Deus está conduzindo você a um lugar melhor. Quando o pastor vai fazer essa travessia, ele tem que chamar as ovelhas, e algumas são preguiçosinhas, então você solta o cachorro em cima dela para ela sair correndo e vir atrás de você. E ele começa a subir o vale da sombra e da morte, e ele vai na frente do rebanho, e as ovelhas vêm atrás. E ele vai com o cajado e ele bate no chão. E toda vez que ele bate no chão, a ovelha ouve o barulho do cajado do pastor. E ela vai seguindo o pastor e o som
do barulho do seu cajado. E ela entende que o cajado do pastor está garantindo o caminho seguro. Você entende o que eu estou te dizendo, meu irmão? Alguém vai adiante de você e vai preparando o teu caminho, para que você possa entrar a um lugar de pastos verdejantes. Por isso que o bom pastor disse: eu sou o caminho. Se você andar pelo caminho, você não vai se perder. Se você seguir o caminho, você não vai cair no vale da sombra e da morte, mas você vai cruzar ele. Você não é para você morrer no vale da sombra e da morte, é para você passar. É só uma prova que te leva a um novo estado, que te leva a um novo patamar. Mas tem crente que não consegue ser guiado pelo Espírito Santo, e por isso que o teu Deus deixou o seu pastor. Por que que o nome dele é pastor? Para que você entenda, você é a ovelha, ele é o pastor. Ele vai na frente, ele guia você, ele conduz você. Por que que a palavra de Deus chama o seu pastor de anjo da igreja? Porque ele guarda a tua alma, ele zela por você. Seja obediente ao seu pastor. Mas tem ovelha que é afobada, quer acelerar o passo, quer ir para frente, quer ir antes da hora. Eu sei, às vezes nós estamos com sede, às vezes nós estamos com calor, ou estamos com frio e queremos chegar logo no destino. E parece que o pastor vai tão devagar, parece que o Espírito Santo vai tão devagar. Tem uma coisa que você às vezes não percebe, é que o barulho do cajado está garantindo o teu caminho. Você não vai se perder se você for devagar. Você não vai ficar para trás se você for devagar. Aprenda a andar no passo do seu pastor. Aprenda a andar no pulsar do coração do teu Deus. Emanuel. Quando ele bate, ele está garantindo que o caminho é seguro. Se tem alguma pedra frouxa, ele tem que derrubar todas elas e criar um novo caminho, para que você possa entrar. Porque de um ano para o outro, de uma temporada para outra, o caminho muda por causa das enxurradas, por causa da chuva, por causa de algum animal brusco que passou. Então ele tem que firmar o caminho de novo. Mas a ovelha acelerada, ela se enfia entre as pernas do pastor e quer ir para frente. Agora imagine com você com uma ovelha no meio das pernas, tentando passar para frente, e você tem um cajado na sua mão, um pedaço de pau. O que você faz? Só dá uma giradinha no meio da fuça. A ovelhinha fica triste, narizinho sangrando, às vezes bate na cabeça, machuca a cabeça, e a ovelha fica muito aborrecida. Algumas até param de andar e ficam para trás. Sabe as cabeçadas que você deu? É a misericórdia de Deus. Sabe os problemas que vieram sobre a tua vida? É a misericórdia do teu pastor dizendo: aguenta, ainda não é a hora. Você não está pronto para andar sozinho, você não está pronto para seguir o caminho, você vai ter que voltar para trás, recua. Você está muito acelerado, aí você quebra a cara, aí você se machuca e fica pelo caminho. Todas as vezes que você não sabe andar no pulsar do coração do teu Deus, na batida do cajado do teu pastor, você vai acabar ficando pelo caminho. Mas não é maldade, nem do seu pastor, nem do seu Deus, é a misericórdia. Ele sabe o perigo que está à frente. Por isso que ele envia um anjo para que vá diante de ti, preparando o teu caminho. Anaste rebalamanagassuírias. Quando o pastor chega no vale, ele conta todas as ovelhas. E cadê a ovelha acelerada? Ficou para trás, choramingando.
Então ele tem que voltar para o vale da sombra e da morte. Ele deixa as ovelhas no aprisco, ele deixa as ovelhas com alimento, com água fresca e volta. E ele encontra a ovelha machucada, choramingando. E ele pega ela e coloca nos seus ombros e sobe. E o que o texto diz? Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, e me honrarás. Não é bonito? É bonito, né? Sabe por que ele vai dar de comer na frente dos teus inimigos? Porque o coiote estava de olho em você, o lobo estava de olho em você, você estava no vale da sombra e da morte, já era para você estar no aprisco, mas você quis acelerar, então ele teve que bater em você, e você ficou sozinho, mas ele vai te buscar, e te traz, e prepara comida, e os coiotes ficam só olhando de longe, e ele unge a tua cabeça com óleo. E por que ele unge a tua cabeça com óleo? Porque ela está machucada. Tem uma ferida na tua cabeça, tem uma ferida na tua fuça. Então ele lava você e passa óleo para te sarar, para te limpar. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo, se você for guiado pelo cajado, não vai precisar sarar a ferida, não vai precisar sarar a tua fuça. Você já vai estar lá no aprisco, guardado, protegido. Guia, Senhor, o teu povo, guia, Senhor, os teus filhos. O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Diga para o Senhor: me protege. Isso tem dois sentidos. Ele bate no lobo, ele bate no coiote, ele lança para longe o urso, ele lança para longe o leão que se levanta contra a tua vida, mas também te guia. O mesmo cajado que espanta o leão faz você andar na linha. Não tenha medo de apanhar, meu irmão. Tem gente que tem medo de sofrer. Não tenha medo. Diga para o Senhor: Senhor, se é necessário que eu apanhe, que eu leve uma cajadada no meio da fuça, mas que eu não morra no vale da sombra e da morte, que eu não me perca. Todas as vezes que nós vamos fazer uma mudança, existe um risco. Só que se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, você tem que entender: o anjo do Senhor está diante de ti, e ele conduz os teus passos, ele guia você, e você entrará em vitória. Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, e me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor fala contigo, o Senhor te guia, o Senhor ministra. Aprenda a ouvir a sua voz, aprenda a entender a maneira que Ele fala contigo. E Ele não fala com cada um de nós igual, Ele fala com cada um individualmente. Ele tem um jeito especial de falar com cada um. O meu pai, ele dizia assim: eu senti uma coraçonada, que era para fazer isso, que era para fazer aquilo, que era para visitar alguém, que era para vender, que era para comprar. Ele dizia: eu senti uma coraçonada. Deus falava ao coração dele, ele sentia o que tinha que fazer. Deus fala com cada um de nós de uma maneira.
E você precisa estar atento à sua voz. Você recebeu unção, a virtude do Espírito Santo. Você tem recebido dons espirituais. Você tem aprendido a guardar a unção, a guardar o teu relacionamento com Ele. Mas não para por aí. Aprenda a ser guiado por Ele. E quando você é guiado por Ele, você sempre irá a melhores patamar. Você sempre irá de bênção em bênção. E aí você vai poder dizer: a felicidade me acompanhará todos os dias da minha vida. Se é o Senhor que te guia, todos os dias da tua vida você viverá em felicidade. Como os irmãos sabem, nós estamos para viajar. E há mais ou menos 20 anos atrás, nós estávamos no Gideões Missionário. Eu estava vendendo água e a pastora André estava vendendo coxa de frango frito, sorvete, salgado, lá numa banquinha. E um profeta chegou para ela e disse assim: o Senhor me mostra o teu coração, está envolto na bandeira dos Estados Unidos. Nós tínhamos tentado o visto para os Estados Unidos e foi negado. E o profeta disse assim: vocês vão ir, mas não é como você pensa. O teu marido vai se tornar um ministro da palavra. E aí vocês irão. Eu tenho certeza que Deus já falou com você há muito tempo atrás. Durante todo esse tempo passou muita água. E uma coisa que eu aprendi é obedecer à sua voz e ser guiado por Ele. Não ser guiado pelas minhas vontades, nem pelos meus projetos, nem pelos meus sonhos, mas a ser guiado pelo Espírito. Coloque isso no teu coração. Se eu quiser ir a um lugar melhor, eu preciso ser guiado. E nem sempre o Espírito Santo vai te guiar a um lugar melhor. Dá a impressão que Ele está te guiando para o vale da sombra e da morte. O Espírito Santo veio sobre mim, o que aconteceu? Fui para o vale da sombra e da morte. Quando Jesus, perto dos seus 30 anos, chega para ser batizado por João Batista, e o Espírito Santo vem sobre ele, o que o Espírito Santo faz com Jesus? Leva ele para o deserto, para ser provado, para ser testado. Meu amado irmão, não tenha medo da prova. Não tenha medo da dificuldade. Quando você estiver em prova, entenda, você precisa ser aprovado. E se você está em prova, é porque o Senhor te treinou, o Senhor te preparou. Então a tua luta, a tua batalha hoje, fica tranquilo, você não está sozinho. O anjo do Senhor está diante de você e Ele está te guiando. E essa prova não é para te destruir, mas para te levar a um patamar mais elevado. Em 2014, 2015, eu fui aos Estados Unidos. Já fazem 5 anos. E aqueles dias que nós passamos ali, como 40 dias, Deus operou muito, Deus manifestou muito a sua glória. E eu fiquei me perguntando se era o tempo, se Deus queria que nós fôssemos. E eu voltei para casa e orei e jejuei por 3 dias. E quando eu estava entregando o meu jejum, eu me encontrei com a presbítera Marita. E ela veio ao meu encontro e disse: pastor, eu tive um sonho com o senhor. O senhor estava para viajar, estava para partir, estava com as malas prontas. E a igreja tinha 3 cultos: sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Mas é estranho, pastor, porque tinha um mezanino aqui, grande. Você está entendendo? E ela disse, e eu perguntei sobre o pastor Elianai, e o senhor disse, ele foi para Londrina, está ajudando o pastor Enéas. Mas ele vai voltar porque ele vai me ajudar a levar as malas.
Eu entendi, não era o tempo. Passado algum tempo, o Fábio, missionário ali de Curitiba, veio e disse: pastor, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, será que o senhor pode fazer uma carta para mim? Porque eu já havia feito carta para a Paola, havia feito carta para a Urianinha, e havia sido aprovado o visto. E ele também quis. E ele sonhou, naqueles dias, que ele estava num aras e havia muitos cavalos, e havia um cavalo muito grande, um cavalo preto grande. E ele disse: pastor, eu posso usar esse? Eu disse: use, vai. E ele disse que ele subiu no cavalo, e quando ele foi sair do aras, havia uma tramela para passar. E quando ele chegou ali, o cavalo passou e ele caiu. E ele disse que eu tentei usar o cavalo também, e quando eu fui passar eu tive muita dificuldade, e consegui passar, mas tive muita dificuldade. Eu sabia que o Senhor estava falando sobre os vistos, sobre a entrada. Você está entendendo? O Fábio tentou e negar o visto para ele. E eu pensei: mas por que vai ser difícil para mim? Eu já tenho os vistos. Bem, naquele mesmo ano, eu fui para o Peru. E lá roubaram a minha carteira. E na minha carteira estava o meu passaporte com os meus vistos. Tudo foi embora. Você percebeu que Deus fala? Deus tem falado com você, Deus tem ministrado ao teu coração. Aprenda a ouvir a sua voz, a prestar atenção no que Ele está falando a você, o que Ele está ministrando a você. Já era o ano de 2019 e nós tínhamos uma viagem marcada para estarmos em Moçambique, em outubro. E fomos antes a Brasília, e ali recebemos um convite para estar com eles em novembro, num trabalho. E quando passava-se esses dias que nós estávamos para embarcar, para ir para a África, o Espírito Santo me levou em sonho a orar por uma profeta. E quando eu orei pela profeta, o Senhor restaurou o seu dom, e ela começou a profetizar, e ela dizia assim: Estados Unidos antes da África. Antes da África não, antes de Brasília. Estados Unidos antes de Brasília. Nós íamos chegar dia 15 de outubro, de volta no Brasil. E teríamos que estar em novembro, dia 8 em Brasília. Como é que você vai para os Estados Unidos em 14 dias, 15 dias? Como é que resolve isso? E assentou no meu coração que a única maneira era eu ir até a embaixada e pedir os vistos. Nós não tinha dinheiro. Eu tive que emprestar dinheiro da pastora Claudete. A pastora Elianai rapou tudo que tinha. E fomos. Tudo acelerado. A diaconisa Paola acelerou tudo. E pela bondade de Deus, e em obediência à sua voz, no dia 6 ou 7 ali de novembro, eu já estava com os vistos declarados, porque ainda não estava em mão, mas já estava liberado. Para mim e para toda a família. Mas quando em fevereiro de 2020, eu decidi ir aos Estados Unidos. Eu sabia que ainda não era a hora de ir com a família, porque o mezanino não estava pronto. E eu viajei com a Saloá. E no dia que nós fomos embarcar, o pastor Elianai estava viajando para Londrina para ministrar lá. E aqui na igreja estavam começando a levantar o mezanino. Você percebe que Deus fala e Deus confirma. No mês de março, todas as embaixadas americanas já fecharam e não liberam mais visto para ninguém. Mas eu tenho visto. Sabe por quê? Porque quem guia a tua vida é fiel e prepara o teu caminho. Ele sabe a hora certa de você fazer as coisas. Por mais dificuldades que venham, por mais problemas que venham, você tem alguém batendo e dizendo: deixa que eu preparo o teu caminho.
Chamache rebanagachúria. Fica de pé, amada igreja. Coloca a tua mão no teu coração e diga ao Senhor: Senhor, me ensina a ser guiado por Ti. Eu não quero ficar conformado, eu não quero ficar travado por causa do medo, mas eu quero ser guiado ao centro da Tua vontade perfeita. Se for necessário subir, eu vou subir. Se for necessário descer, eu vou descer. Se for necessário, Senhor, passar pelo vale da sombra e da morte, eu vou passar pelo vale da sombra e da morte. Mas que o Senhor esteja diante de mim, me guiando, me conduzindo, porque eu sei que o Senhor quer me levar a um patamar mais elevado. Tcherebalamanarabachúria, Ebandiore calabasuiria andere managachória, Tcherebalamanaragasuri canterebalaramanaragas. Deseje ser guiado, deseje ser conduzido em todas as áreas da tua vida. Ele pode te guiar em todos os momentos, Ele pode te conduzir. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Há uma unção aqui descendo sobre mim, curando-me, limpando todo o meu ser. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Meu espírito e a minha alma está se enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Há uma unção aqui descendo sobre mim,
verdade, te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Ele é o Rei, Rei dos Reis, o Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesse momento você vai estar ofertando, dizimando para a casa do Senhor. Faça isso com alegria. Se você precisar passar o seu cartão, as pastoras estão lá atrás, já a postos. Quero pedir para o irmão, sempre que você fizer o teu Pix, coloca o teu nome e o valor para a gente poder conferir lá na conta, senão a gente não sabe quem que depositou, né?
Estenda a sua mão para cá, amado irmão, aleluia. Vamos estar apresentando ao Senhor as nossas ofertas nessa tarde. Chega, irmã Cleusa, aleluia. Deus maravilhoso, a Ti, Senhor, honra, a Ti, Senhor, glória, louvor e adoração. Recebe, Senhor Jesus, as ofertas, os dízimos, em favor da Tua casa. E sobre o Teu povo, Senhor, a Tua mão se estenda, trazendo fartura, aleluia, trazendo a Tua prosperidade, trazendo a bênção, em o nome de Jesus Cristo. Amém.